Muito boa tarde, pessoal. Estamos entrando aqui ao vivo para mais um conteúdo top aqui no canal. Eu sou a Zenaide Carvalho e o nosso tema hoje é muito importante para você que é especialista ou quer ser um especialista, para você destravar a sua comunicação, para você destravar esse especialista que existe em você. O nosso tema é 7 erros que os especialistas normalmente cometem ao falar em público. Olha só, eu quero saber se o som tá bom, a imagem tá boa, e quem estiver assistindo depois também, se ainda não assinou o canal, assina o canal, deixa um comentário aqui embaixo para gente saber qual o tema que você gostaria de ver aqui no canal. E já me apresentando aqui, eu sou a Zenaide Carvalho, eu sou empreendedora digital desde 2015, mas eu sou professora desde 2005, trabalho com educação profissional há muito tempo, já criei mais de 30 cursos online e estou aqui agora no canal para te ajudar a destravar esse profissional que existe aí em você. E esse tema hoje, ele é muito peculiar, particular, porque eu vou dar uma palestra no final de semana no NIT Summit. NIT Treinamentos é uma das minhas empresas aqui de treinamentos na área contábil e trabalhista. E eu vou dar uma palestra lá. E eu sei que nós também teremos outros palestrantes, então surgiu esse tema. Até porque tudo que é ideia que está na nossa cabeça, mesmo que a gente queira gravar um vídeo, aparecer nas redes sociais, criar um curso, a gente precisa aprender a falar em público, a aprender a articular as nossas ideias. Afinal de contas, quando a gente vai fazer qualquer tipo de palestra, treinamento, vídeo, nós estamos ali para convencer as pessoas sobre aquela nossa ideia, sobre aquele nosso conteúdo. E é isso que eu vou te dar a dica aqui. Esses 7 erros que normalmente os especialistas iniciantes cometem, é o tipo de erro que você, com certeza, em um ou outro pode se identificar, mas eu vou te explicar sobre como corrigir esse tipo de erro também. Então, se você já está gostando aqui do conteúdo, pega o link, compartilha com outras pessoas que você sabe que querem destravar, que precisam mostrar seu conhecimento, mas não sabe transformar esse conhecimento em conteúdo compartilhável. E eu digo para vocês que a maior felicidade da minha vida foi quando eu comecei a trabalhar com educação profissional e eu fui me especializar, obviamente, né? Então, só contextualizando aqui, quando a gente fala falar em público, não é necessariamente que você vai fazer uma palestra, mas se você vai fazer um curso online, se você é convidado para um collab, se você tem que convencer alguém sobre alguma coisa nas suas apresentações, com certeza esse conteúdo vai ser útil para você, tá? Agora, o que que não é falar em público? Quando você escreve, você não está falando em público. É, Zenaide, é. Mas a ideia se formou na sua cabeça e você visualizou algo, um texto, como se você estivesse falando. Você não está falando, mas você está compartilhando esse seu conteúdo aí. Seja bem-vinda, Glória, seja bem-vindo todos. Então, por que que é importante falar em público, aprender a articular as ideias para criar até um post? Por que que isso é importante? Porque nós estamos na era digital. Nós estamos numa era em que não basta ser bom, você tem que mostrar para as pessoas que você é bom. E o que é melhor, que você resolve o problema delas. Quando eu mostro que eu consigo ajudar as pessoas com o meu conhecimento, que eu consigo ajudar outras pessoas com o que eu sei, e olha, eu não estou falando de nível superior, estou falando que é uma oportunidade de crescimento para você, tá? É uma oportunidade de crescimento para você. Agora, eu fiz aqui algumas anotações, né? Inclusive, eu sei que falar em público é um dos maiores medos da humanidade. Olha só, gente, quem diria, né? A primeira coisa que a gente faz para garantir nossos direitos quando a gente nasce é dar aquele berro. É! Então, a gente ali
a gente já começou a falar em público, né? Porque você está nascendo, você dá aquele berro para dizer: eu estou aqui, eu cheguei, eu quero qualquer coisa, eu tenho espaço nesse mundo. E aí a gente vai ficando mais velha, mais velho, a gente acha que, ai, eu tenho medo, tenho vergonha. Na verdade, esse medo de falar em público não é um medo só, é falta de técnica, falta de conhecimento. Muita gente tem medo de dar branco, tem medo de gaguejar, a perna tremer. Eu já vi, sim, pessoas que ficavam, a voz ia sumindo e a pessoa ficava ali ao ponto de parecer que ela estava numa tortura. Agora, não há necessidade disso, tá? Não há necessidade. Volto a dizer, nós estamos num momento em que a gente precisa mostrar nossa marca pessoal digital. A gente mostrar que a gente é bom naquilo que a gente faz, a gente pode ajudar outras pessoas, a gente pode ganhar dinheiro com isso, né? Ajudando outras pessoas. Então, preste atenção, porque esse medo aqui, ele significa o seguinte: medo, M-E-D-O, muita expectativa desastrosa ocorrendo. Muita expectativa desastrosa ocorrendo. Nossa, não é verdade? É. Porque, na verdade, não vai acontecer nada daquilo que você está achando que pode acontecer, que o mundo vai cair, que todo mundo vai perceber que você está ali nervosa ou nervoso. Eu tenho certeza que se você se colocar à prova e fazer o que você precisa fazer, primeiro você pode começar articulando o seu conhecimento de maneira escrita. Afinal de contas, o que é o falar, se não um reflexo daquilo que eu aprendi, que eu estudei e que eu sei fazer? Ninguém vai falar em público sobre algo que não conhece. Então, eu vou começar aqui, né? Começar a falar aqui, inclusive, vários alunos meus, que hoje são especialistas em várias áreas, começaram a estudar, começaram a treinar e viram que não é o fim do mundo. Então, se eu vou começar aqui pelo primeiro erro, né? Todo mundo tem medo, gaguejar, mas vai dar certo. Então, qual é o jeito errado de fazer uma palestra ou falar em público? Primeiro, erro número 1 de especialistas que estão começando e não sabem ainda falar em público, tem aquele medo. Primeira coisa, o medo de perder o foco ali, na verdade, dar aquele branco, é não ter estudado o suficiente para a palestra, ou para falar, ou para defender aquela ideia. O fato de nós já sabermos das coisas. Ah, Zenaide, eu tenho 30 anos de experiência, eu tenho 20 anos de experiência, eu tenho 10 anos de experiência, eu vou ter que estudar para fazer isso. Vai ter que estudar para fazer sim. E ó, vou dar uma dica, tá? Se você vai dar uma palestra de 40 minutos, estude o suficiente para falar 40 horas sobre aquilo. Estude o máximo que você puder. Repita, faça exercícios, porque a gente tem que ter humildade, mesmo sabendo do assunto, que a gente precisa estudar, precisa se preparar para aquele momento. Então, se eu vou dar uma palestra de 40 minutos, eu estudo de novo, eu pesquiso, eu sempre falo, né, que o estudo, aqui no caso o conhecimento, né, é o pai do conteúdo. E a mãe do conteúdo é a pesquisa. Então, não ter estudado o suficiente é o motivo pelo qual você pode dar um branco na hora. Você não está preparada ou preparado para aquilo. Já aconteceu contigo? De dar uma palestra, dar aquele branco, né? Agora, se você fez, se já aconteceu isso contigo, estude mais, porque esse é o segredo para você não ter problema de branco na hora. Tudo bem? Segundo erro muito comum, erro de iniciante ao falar em público. Falar no mesmo tom de voz o tempo todo. Sabe o que acontece? Falar no mesmo tom de voz o tempo todo vai dar sono nas pessoas. Então, eu preciso alternar a minha voz, falando em alguns momentos como se eu estivesse contando um segredo. Em outros momentos,
eu vou ter que falar um pouco mais alto. E isso vai fazer com que as pessoas despertem e não fiquem dispersas para prestar atenção no que você está falando. Observe que esse problema da pessoa estar falando o tempo todo, imagine, por exemplo, você vai num evento que é um dia inteiro, 2 dias inteiros, vários palestrantes, aí a pessoa está lá, está animada, daqui a pouco chega um: olá, bom dia, tudo bem? Eu vou falar para vocês aqui sobre como ter uma marca pessoal digital na internet, você pode se apresentar. Aí você vai fazendo assim, ó. Porque é normal. A culpa é o seguinte, do palestrante, de certa forma sim, mas você também já está cansado. A pessoa que está ali assistindo já está cansada. Então, o palestrante, ele tem a obrigação de elevar, diminuir o seu tom de voz, ser mais enérgico, porque aquela pessoa que é muito fria, muito morna, ela não vai chamar a atenção, por mais que o assunto seja interessante, por mais que ele saiba ou ela saiba sobre aquilo que ela está falando. Então, preste atenção, porque esse erro aí, ó, se você cometer, eu acredito que você não tenha assistido e prestado atenção aqui nessa aula, tá bom? E se você está gostando, claro, né? Chama o pessoal aí, pega o link, dá like nesse vídeo, chama outras pessoas aqui para o canal Zenaide Carvalho, tá bom? Erro número 3. Esse erro número 3, ele tem 2 partes. A primeira, ser muito técnico ou técnica, e a segunda parte é não contar histórias. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já dei mais de 500 palestras, eu já perdi as contas de quantas palestras eu já dei. E é claro que no começo eu também era muito técnica, até porque a gente vai falar da área trabalhista, contábil, né? As áreas que eu mais dei treinamentos, e a gente começa a falar aquele jargão, aquele palavreado da profissão. Então, podia acontecer da pessoa dar aquela piscada. Por quê? A gente tem que simplificar ao máximo essa situação. E uma vez, eu sempre. Tem um outro erro aqui que eu vou falar, né? Que é o erro número 6, que eu vou te contar uma história que foi muito engraçada até, e eu não esqueço até hoje. Agora, você tem que intercalar histórias, de preferência histórias da sua vida, histórias que conectem com aquele assunto que você está falando, e mostrando às pessoas também. E já aconteceu de eu estar em palestra como ali pessoa que estava assistindo, e na hora a pessoa começou a falar umas palavras muito difíceis, eu não estava entendendo direito. Então, veja bem, a dica é: fale de uma forma que uma criança de 6 anos entenda. Olha só que legal. Seja você médico, terapeuta, arquiteto, contador, não interessa. O que interessa é você saber que você está falando para um nível de clareza, de simplicidade mais fácil ali. E você pode contar histórias que já aconteceram contigo na sua vida. Por exemplo, quando eu digo para as pessoas que a gente até pode finalizar uma palestra com uma frase legal, eu posso dizer, por exemplo, a gente não pode mudar o início, mas pode mudar o final. E aí eu falo: olha, eu nasci numa favela no Rio de Janeiro, morei nessa favela até meus 20 anos, mas eu nunca deixei de estudar. E eu trabalhei na área de departamento pessoal, trabalhei como contadora, até que eu resolvi trabalhar com educação, principalmente no momento muito difícil da minha vida. Foi quando minha mãe faleceu, em 2004, e a minha mãe nunca conseguiu estudar. Quando a minha mãe tinha lá pelos seus 15 anos, ela conseguiu passar num concurso muito importante para uma escola de ensino médio, mas que era federal, no Rio de Janeiro, a escola Dom Pedro II. E aí, o meu avô, que naquela época os avós não entendiam muito bem sobre o que a gente vive hoje, da liberdade feminina, ele falou: mulher não precisa estudar aqui, não, mulher tem que casar. Você já imaginou isso? Para uma menina cheia de sonhos, com 15 anos, querendo estudar? Mas a minha mãe realmente não conseguiu estudar, casou,
e o sonho dela era ver os filhos formados. Eu fiz 2 faculdades, fiz faculdade de administração, com muita dificuldade, ainda morando na favela, depois eu fui morar numa vaga. Olha como eu já te chamei a atenção aqui, contando um pouco da história da minha vida. E o que é legal nisso? É que você pode fazer o seu texto antes e saber qual história você vai encaixar ali naquela parte da sua palestra. E não é, todo mundo fala assim, Zenaide, mas eu posso olhar, consultar alguma coisa? Eu estou aqui com o meu roteirinho. Você pode ter um roteiro, você pode ter os slides, né? Aliás, esse aqui é um dos erros que eu vou falar para você agora, tá? Então, fique atento aí, só repassando. Não ter estudado o suficiente pode te dar branco. Estude 5 vezes mais, como se fosse falar 5 vezes mais sobre aquilo. 2, falar no mesmo tom é um erro. Então, procure alternar a sua voz ao falar. 3, não pode ser muito técnico. Conte alguma história sua. As pessoas querem saber alguma história sua. Isso é muito legal, tá? E o quarto, eu vou falar o quarto aqui, e é o que eu acabei de comentar, slide. Você está percebendo que eu não estou usando slides aqui, mas você pode, ao fazer a sua palestra, usar slides. E isso é muito legal porque as pessoas também começam a ter contato com a sua voz, tem o elemento visual. Então, existem pessoas que conectam mais com o som, pessoas que conectam mais com a imagem, e funciona como ali uma ajuda, um auxílio para você utilizar os slides. Zenaide, então qual é o erro? O erro é a pessoa encher o slide de coisas e jogar tudo na tela de uma vez. O participante vai ficar assim, nossa, o que é isso? Ele vai ficar tentando ler o seu slide, ele não vai entender nada, e você está falando uma coisa, ele está lendo outra. Ou seja, no final ele não entendeu nada do que você está falando. Então, slide muito cheio é um erro que você pode e deve evitar antes de começar a fazer a sua apresentação. Você que é especialista precisa destravar essa comunicação, precisa destravar a sua presença digital, fazer vídeo. Você pode ter o roteirinho, você pode fazer uma fichinha, podia fazer uma fichinha do tamanho do celular. Eu já vi muita gente hoje dando palestra só com roteirinho no celular. Também acontece. A pessoa está lá, está dando a palestra, ela vai e olha, ó, erro número tal, ela vai e fala aqui. Então, eu gosto de slide, tá? Eu não estou usando slide aqui, mas eu gosto de slide. Eu faço vários cursos, palestras, eu uso slide para ter esse elemento visual, mas você está num vídeo comigo. E esse vídeo aqui, provavelmente depois, ele vai ser um vídeo que a gente vai usar para colocar em outras redes sociais. Então, se você for fazer alguma apresentação pública, quer seja num curso, quer seja numa palestra, o que seja, se você usar slides, procure evitar entupir o slide. Ou tem o segundo erro também. Você coloca o slide e você começa a ler o slide. Ué, se é para você ler, não precisa colocar no slide? Então, você aí que é um especialista, iniciante, lembrando que toda a base da nossa comunicação verbal, toda a base da nossa comunicação visual, ela antes partiu de uma ideia, de um conhecimento que eu adquiri e transformei em conteúdo compartilhado. Esse conteúdo, ele precisa ser o mais simples para que eu possa defender essa ideia. Eu tenho que ter estudado bastante e se eu for utilizar algum slide, que eu não fique lendo o slide, nem encha muito esse slide com muita informação. Às vezes, um gráfico já dá um espaço ali para você fazer muita coisa, muita informação. Tá legal? Então, fica a dica. O outro erro aí, erro número 5. Então, revisando os erros que eu já falei aqui. E se você não viu, depois assista ao vídeo desde o início. Primeiro erro, não ter estudado o suficiente. Segundo erro, falar no mesmo tom de voz.
Terceiro erro, ser muito técnico e não contar histórias. Erro número 4, ficar lendo slide ou deixar o slide muito poluído. E agora vamos para o erro número 5. Mesma coisa, assim, ó, bem próximo daquele de ficar falando no mesmo tom. É a pessoa que está ali num palco ficar parada no mesmo lugar o tempo todo. Ela chega e fica. Imagina os dois erros juntos, né? A pessoa não estava falando em tom de voz alternado e também não está se locomovendo. Mas calma aí que eu vou te... Não está se movimentando. Calma aí que eu vou te explicar. A pessoa chega e fala, olá, bom dia, seja bem-vindo. Eu sou a Zenaide Carvalho, eu vou falar para vocês agora os 5 erros que os pastores... Não dá. Então, eu preciso me movimentar no palco. E olha, a minha movimentação, ela também tem a ver, eu dirigir o meu olho ali, dirigir a minha visão para as pessoas, procurar na plateia as pessoas que estão concordando comigo, que sorri, que aquilo vai me dar mais segurança, ou seja, vai te dar mais segurança. Você pode estabelecer pontos em que você fale sobre algo em determinado ponto do palco, por exemplo, se você for dar mais uma explicação técnica, você pode se concentrar aqui. Quando você for falar para a pessoa imaginar alguma coisa, você pode se locomover para cá, para o outro ponto do palco. Mas isso já é muito técnico. Agora, é um erro também quando você fica ali naquela ansiedade de andando para cá e para lá, e para cá e para lá, e isso deixa o participante nervoso. Se você não tem essa habilidade de se locomover, vai devagar, anda devagar e para. Explica, use o gestual, nada de ficar com a mão no bolso. Tem gente que fica com a mão no bolso ali o tempo todo, passando um slidezinho. Vai, se movimenta, sorria, mostre para as pessoas que você domina aquele tema. É isso que é importante. Daqui a pouco você vai para o centro do palco, depois vai para o outro lado. Para. Eu sei que é chato, às vezes a gente tem que dar palestra sentado. Já aconteceu comigo. Eu sempre peço, se possível, se eu posso levantar, porque eu não consigo ficar ali no mesmo local assim, parada fazendo uma palestra. Parece que eu estou, né? Eu sei que, eu sei que. Eu gosto. A sua linguagem corporal, ela corresponde a mais de 50% da sua comunicação. Então, até aqui agora que eu estou fazendo um vídeo, eu não estou aqui paradinha assim. Eu estou aqui, ó, me movimentando, mostrando as minhas mãos, que é importante. Mexo para cá, mexo para lá, vou aqui, volto. Numa palestra, você fazer essa movimentação, mas não é movimentação correndo, anda e fica ali assim, não, porque parece que você está nervoso, parece que a pessoa está nervosa também, a pessoa fica nervosa. Então, anda, domina o palco, toma conta do espaço que você tiver, tá legal? E eu tenho certeza que vai ser um sucesso isso aí. Vamos lá, ó. Erro número 6. Tudo bem? Sejam bem-vindos aí, ó. Luciana Rosa, Glória, Alifran, olha aí, ó. Seja bem-vinda, Alifran, boa tarde, seja bem-vinda aqui. Luciana Rosa, Dona Glória, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Para quem chegou agora, eu estou aqui neste aulão mostrando para vocês 7 erros que os especialistas iniciantes cometem ao falar em público. E eu sei que já tem gente aqui que já é palestrante, que está assistindo a isso aqui, mas tem muita gente que não é. E eu não sou a pessoa para ensinar o top a fazer melhor ainda. Eu sou para ensinar quem é iniciante. Eu nasci para isso, ensinar iniciantes. Então, eu estou aqui mostrando para vocês os erros principais e o melhor, erros que você pode corrigir antes de cometer. Olha só, né? Então, vamos lá. Erro número 6 é... Erro número 6, o especialista iniciante, que vai falar em público. E quando eu falo falar em público, pode ser também fazer uma live, pode ser fazer um vídeo, mas também fazer uma palestra, dar um curso online.
é não interagir com a plateia. Esse é um erro muito grande. Não interagir com a plateia vai deixar você distante da sua audiência. E o que eu devo fazer então para interagir? Você vai fazer perguntas, mas perguntas simples, de sim ou não, do tipo, quem aí está gostando? Aí, se você levantar a mão e falar assim, quem está gostando dessa aula, levanta a mão agora. Olha só, o ideal dessas perguntas é que elas sejam sempre no positivo, porque é mais fácil a pessoa concordar com algo do que ela discordar. Então, eu posso interagir. Quem aí é de São Paulo? Levanta a mão. A pessoa, sou eu. Sabe, coisa simples. Quem aí já tem curso superior? Agora, se eu falar assim, ó, quem aí não tem curso superior? Fica aquela confusão. Então, aproveita a dica, tá? Intercale essas interações com a plateia, inclusive, se puder fazer algum tipo de dinâmica entre a própria plateia. Aliás, se você está assistindo a essa aula antes do dia 25, 26 de junho, eu quero te convidar para o NIT Summit, o evento de empreendedorismo da área trabalhista, empreendedorismo da área contábil, que será em São Paulo, e eu serei uma das palestrantes lá. Então, chega lá que você vai ver eu interagindo com a plateia. A gente vai fazer essa interação, sim. Vai ser muito importante para você, as pessoas saberem que elas estão participando daquilo que você está fazendo. Agora, nada de ficar também chegando com aquelas interações. Eu quero contar uma piada, contar uma piada ou muito chula, uma piada que ninguém entende. Aí fica mais complicado, né? Se for de um público uma piada que as pessoas poderão entender, você pode até arriscar, mas é um pouco, né, perigoso aí, tá legal? Outro, por último, porém não menos importante, né? Essa aqui é o nosso sétimo erro que o especialista comete ao falar em público pela primeira vez, gravar um vídeo, e pode ser uma live também, porque eu considero uma live como uma palestra. Por exemplo, eu estou aqui agora com vocês e estou também fazendo uma espécie de palestra. Eu estou falando em público, eu estou mostrando meu conhecimento, né? Então, olha só, esse erro número 7 é não respeitar o horário que você foi determinado para fazer a sua palestra. E como eu queria colocar só 7 erros, eu coloquei 2 juntos aqui. Além de não respeitar, você termina: "Bom, pessoal, então era isso". Que final é esse? A gente tem o final da palestra para encantar as pessoas. Vou te dar uma dica. Primeiro, respeite o horário. Normalmente vai ter um relógio ali marcando alguém lá no final da sala, dizendo que você tem 5 minutos, que você tem 10 minutos. E as palestras giram em torno de 40 minutos a 1 hora. Mais que isso, vira treinamento, vira workshop. Então, não adianta você fazer 430 slides e querer passar em 40 minutos. Vou te dar uma dica, tá? A média que se passa um slide aí é de 3 minutos. Então, se eu vou falar 40 minutos, eu posso ter uns 13 slides. 13. 3 vezes 3, né? 13 slides você vai ter aí. Agora, se você me falar assim, dá 39, né? Se você me falar assim, Zenaide, mas eu tenho muita coisa para falar. Corta, corta. Fala dentro do horário, sabe por quê? Às vezes você atrapalha todo o cronograma do evento porque você achou que aquilo era muito importante. Então, um dos nossos trabalhos como palestrante, quem vai falar em público, é justamente fazer da maneira mais sucinta possível, dar a informação, mas não atrapalhar o evento todo. E na hora de terminar, qual é a dica que eu vou te dar? Uma dica muito simples, tá? No final, você pode fazer uma conclusão. Olha, então, nós vimos aqui como não cometer os erros que os especialistas mais iniciantes cometem. Nós vimos 7 erros, eu expliquei para vocês como corrigir.
E eu vou dizer para vocês agora, para a gente concluir. Olha só, eu fiz um pré-aviso para a gente concluir essa palestra com chave de ouro, tá? Não é cresça e apareça, mas sim apareça e cresça. E aí você dá um muito obrigado bem enfático e muito obrigado. Quando você faz isso, as pessoas sentiram que acabou e elas vão aplaudir ou não, né? Também não interessa se não aplaudirem. Mas você já traz um resumo para o final. Você pode citar alguém, falar uma frase de efeito e fazer um muito obrigado muito enfático. Ao invés de falar, então era isso, pessoal, você fala, e muito obrigada. Aí, quando você fala e cala, as pessoas vão aplaudir, ou vai chegar ali o mestre de cerimônias, vai entrar, vai agradecer, qualquer coisa do gênero. Portanto, nunca termine o seu evento assim. Zenaide, eu estou fazendo uma palestra online, estou fazendo uma live. Na live você vai fazer um pouquinho diferente, você vai pedir para as pessoas compartilharem, mandarem uma dúvida para você, e é assim que funciona. Você pode também, nesse tipo de palestra, na hora que você dá o muito obrigado, já deixar os seus contatos. E uma dica, tá? Se você está fazendo um evento presencial, já utilize o QR Code. É exatamente, utilize o QR Code para as pessoas pegarem ali e já te seguirem. Ou seu canal no YouTube, ou seu Instagram, ou se você vai disponibilizar algum material extra para pegar o contato das pessoas, bota um QR Code no final que vai todo mundo tirar foto ali. Aí você pode pedir para compartilhar, enfim. É muito interessante isso. Claro que quando você está online, muita gente assiste os eventos pelo próprio celular, isso é quase impossível de acontecer. Mas se não for isso, com certeza vai ser essa grande utilidade que tem. Então, só repassando, vou responder algumas dúvidas aqui. Tudo bem? Pergunta da Alifran Dutra. Tudo bom, Alifran? Seja muito bem-vinda aqui no meu canal, Zenaide Carvalho. A pergunta é, Zê, pode colocar o tópico e uma imagem nos slides? Fran, sim. Esse aí foi um dos erros que eu coloquei aqui, né? O erro número 4. Ficar lendo o slide ou colocar slide cheio. O que eu recomendo é exatamente isso. Poucas palavras e imagens. Então, se eu vou dar uma palestra que tenha tópicos, e eu já digo para vocês, é muito melhor você dar palestra em tópicos. Quando você consegue falar, então vou dar aqui 10 dicas, vou dar 5 erros, vou dar 3 passos, vou dar 7 segredos, o que seja, fica muito mais fácil para as pessoas que estão assistindo também entenderem melhor o seu tema e saber começo, meio e fim. E aí eu posso sim, bota um tópico e uma imagem. O ideal é você passar o outro tópico com outra imagem. Para quê? Para que as pessoas entendam aquilo que você está falando é o mínimo do que está aparecendo ali, para não ficar muito poluído o seu slide. Então, aproveite a oportunidade para fazer isso. É uma excelente ferramenta para ajudar ao especialista que está ali palestrando fazer essa conexão do próprio conteúdo dele. Isso é muito importante, entendeu? E agora, meus amigos, eu queria muito que vocês deixassem aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês tenham sobre como destravar para aparecer como especialista, para que depois você cresça com seu conhecimento, saber transformar esse conhecimento num conteúdo compartilhável, seja em rede social, seja num e-book, seja numa live. A minha ajuda para você é destravar a sua marca pessoal digital. E se você ainda não me segue no Instagram, segue aí, @Zenaide Carvalho Oficial. Eu vou deixar o link aqui nos comentários do vídeo. E a gente se vê semana que vem aqui no YouTube, às 1h01, quarta-feira, com mais um tema. Se você quiser sugerir algum tema, pode deixar aqui embaixo também, tá bom? Um grande abraço e até lá.